Bem, alô, meus queridos amigos e irmãos do nosso canal, do nosso programa de entrevistas, que sempre acontece aos sábados, às 20 horas, sempre uma entrevista boa com um amigo, uma personalidade do movimento espírita. E hoje eu estou tendo aqui a grata satisfação de receber um querido amigo das Minas Gerais, lá de São João del Rei. Veja que cidade linda, não é? Que é o Leonardo Marmo, que é conferencista espírita, articulista, colaborador da revista O Consolador, a revista semanal web, do Jornal de Estudos Espíritas, O Consolador, lá do Paraná, do querido Astolfo Olegário, nosso amigo, e o Jornal de Estudos Espíritas, do nosso amigo de Campinas, Alexandre da Fonseca, não é? Então, o Marmo também é um fomentador de grupos de estudo, e eu acompanho o Marmo, leio o Marmo, já posso dizer, há décadas já. Então, sempre li os artigos de Marmo. Hoje, com essa rede, aproxima as pessoas, é uma maravilha, né? Marmo, querido, eu inicio a entrevista, viu, fazendo uma prece rápida, que eu convido você agora. Então, agradecemos a Jesus por esse momento, por esse encontro de dois irmãos, um do Nordeste, um das Minas Gerais, querido Estado que nos presenteou com Chico Xavier, e que possa a nossa conversa fraterna tocar em pontos sensíveis, delicados do nosso movimento espírita, mas sempre com o desejo de trazer o esclarecimento, a luz, e num nível de elevação e de fraternidade, como dois espíritas devem sempre fazer. Então, pedindo permissão à espiritualidade amiga, pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amigo, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido Leonardo Marmo, que satisfação ter você aqui. Tudo bom, Marmo? Tudo bom, Bruno. É uma alegria. Sou um telespectador, né? Não sei se a gente pode usar a palavra telespectador. Sou um internauta que acompanha as suas entrevistas, seu trabalho. Acho que você tem feito um trabalho fantástico agora na quarentena. Gosto muito do seu trabalho, suas entrevistas com a Heloísa Pires, com o César Perry, a vice-presidente da FEB, Marta Antunes Moura, assisti no sábado. Gosto muito do seu trabalho e fico muito feliz, né? Fico muito feliz de poder trocar ideias doutrinárias, conversar contigo e espero que, dentro desse seleto grupo de pessoas, né? Então, a gente fica muito feliz de poder estudar junto. Então, se a gente puder discutir alguma coisa que seja útil aos confrades, aos amigos, a gente fica muito feliz. Então, agradeço a sua generosidade, o seu carinho e te parabenizo por tudo que você está fazendo pelo movimento espírita, porque certamente eu sou um dos beneficiários, porque assisto, acompanho o seu trabalho, que é muito bom, de excelente qualidade. Ok, rapaz, eu estou até com receio, porque eu recebi um convite, Marmo, né? Pessoal, Bruno, é porque a gente vai entrevistar uma personalidade aqui. A gente queria que você fosse um entrevistador. Eu digo, rapaz, eu não sou entrevistador, não. Eu sou feito Marmo. Eu sou orador espírita. Agora, na pandemia, aproveitei essa oportunidade. Agora, Marmo, é uma satisfação, né? Porque veja bem o que isso proporciona, né? Eu leio você há tanto tempo, agora está aqui, você na minha casa ou na sua casa, a gente se encontrando, conversando, trocando ideias, né? A gente costuma dizer que Deus, às vezes, por necessidades educacionais, né, pedagógicas, fecha uma porta para a gente e abre outras. E certamente a pandemia trouxe uma oportunidade para o movimento espírita, né? E certamente você faz parte de um seleto grupo de confrades que tem feito esse trabalho fantástico de encurtar as distâncias, né? Porque eclesia, assembleia, né?
é estar 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, nesse ideal maior, nessa troca fraterna de informações. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é movimento espírita, isso que nós estamos fazendo aqui é estudo espírita, e é até centro espírita, porque o centro não é a parede, não é a alvenaria, né? Então, você faz isso muito bem, e você está de parabéns, e outros confrades têm feito esse trabalho fantástico, e certamente na pós-pandemia nós vamos entrar num outro patamar de discussão, e certamente essa contribuição de vocês vai continuar, porque é muito importante. O Marmo, e aí o pessoal de Minas, que eu tenho trazido aqui, eu trouxe o escritor Rossano Sobrinho, o Beto Ramos, do canal Revelare, né? Você agora ainda não trouxe, Marmo, o meu amigo, meu querido amigo e seu querido amigo, o escritor Paulo Neto, que me aguarde. Inclusive, Marmo, vou fazer uma pergunta hoje a você, que o Paulo Neto vai se levantar da cadeira e vai dizer: epa, essa pergunta era para mim. Você já sabe qual é a pergunta, né? Essa pergunta é para mim, né? O Paulo é um trabalhador muito dedicado, né? E muito prolífico, né? Ele produz muito, ele escreve muito bem e certamente é um nome que tem dado muita contribuição. Ele escreve muito bem, é muito estudioso, muito dedicado, e já conversamos por e-mail, trocamos ideias, telefonemas, e eu estou sempre lendo o material do Paulo, porque a gente aprende muito com ele, porque ele é muito estudioso, né? Então, a gente, andando atrás dos bons, a gente melhora um pouquinho, né, Bruno? Então, eu estou aí, seguindo você, seguindo o Paulo. Marmo, e quando eu entrevistar Paulo, eu vou trazer isso aqui. O trabalho de Paulo é tão importante que já mudou meu ponto de vista sobre até certas frases que a gente divulga por aí e não são realmente como se divulga, né? Mas vamos deixar isso com o Paulo. Marmo, querido, eu vou te fazer uma pergunta, você fazer uma breve passagem aí para a gente, né? Você contar a tua trajetória no movimento espírita, não é? Bom, tudo começa lá em casa com o meu pai. Meu pai, ele é de uma cidade vizinha, Três Corações. Três Corações é a terra do Pelé, né? Eu também. O pessoal aí, pessoal do Pernambuco, aí, pessoal que gosta de futebol, eu sei que você gosta de futebol, já vi alguns comentários seus. Então, Três Corações é famoso no Brasil porque é a terra do Pelé. Só me diga uma coisa, Marmo, você é da Raposa ou do Galo aí em Minas? Eu sou cruzeirense sofredor, mas eu sou um espírito endividado, então eu sou... Mas eu já torci mais. Hoje em dia, eu gosto mais de assistir ciclismo, outros esportes. Mas eu já torci mais. Sofri muito também. Mas, então, meus pais são de Varginha, né? Meu pai e minha mãe. E meu pai era contador. E meu pai e minha mãe de família católica. E meu pai trabalhando numa firma. Quando eles casaram em 71, meu pai decide montar um escritório em Três Corações, que dista 30 quilômetros de Varginha. E aí começou. Meu pai, quando foi para Varginha, meu pai já acreditava em reencarnação, foi para Três Corações, meu pai já acreditava em reencarnação, já tinha uma busca em relação à questão da evolução anímica dos animais. E quando ele foi para Três Corações, ele, pouco depois, já começou a frequentar o movimento espírita de lá e vai completar 50 anos agora de trabalho ininterrupto. Bom, e aí, né, nós somos 3 homens lá em casa, 3 irmãos, meu irmão mais velho, Edmilson, meu irmão mais novo, Eduardo, eu sou do meio, né, eu e meu irmão mais velho somos da década de 70, né, e aí na década de 80 a gente já estava no centro espírita, evangelização infantil, que na época até o pessoal falava catecismo espírita, e o trabalho normal da casa espírita. A partir de 87, começa um trabalho de mocidade espírita, com um companheiro nosso muito querido, e na casa espírita que meu pai estava dirigindo, e a gente, por uma cidade do interior, né, aquilo ali foi importante, porque foi uma abertura da questão do grupo de estudo, né, porque no interiorzão, quem é espírita do interiorzão, cidade pequena, sabe que durante muito tempo era palestra e passe e, no máximo, reunião mediúnica e evangelização infantil. Então, essa tradição de grupo de estudo, para
para as capitais, para cidades maiores, talvez fosse mais antiga. Mas para cidades de pequeno porte, do interiorzão do país, muitas, durante muito tempo, vinham numa tradição mais de palestra e passe. Então, o Dr. Celso trouxe para nós essa ideia da Mocidade Espírita de Juiz de Fora, e para nós foi muito útil. E depois, a partir de 89, meu pai, toda a minha família foi para o Grupo Espírita Três de Árvore, onde meu pai atua até hoje, e nós estamos lá. E a partir de 91, eu começo a fazer palestra. Então, eu tenho 30 anos como palestrante e participando de grupos de estudo, primeiro na Mocidade Espírita, e depois expandindo isso, né? E quando eu fui fazer pós-graduação na USP de São Carlos, eu fiquei 8 anos morando em São Carlos, de 99 a 2007. E foi uma bênção para mim, porque é uma cidade maravilhosa, os amigos queridos, Dona Neide Oliva, seu Apolo Oliva, Dona Eurídice, o Nilvan, Zezinho de Mel. O Movimento Espírita de São Carlos, São Paulo, é um movimento incrível e que me deu muita oportunidade. Eu fazia umas 200 palestras por ano lá na cidade de São Carlos, região, fora grupos de estudo. Trabalhava muito naquela fase. Então, a gente vai mudando de cidade e a gente vai fazendo os amigos, né? Vai criando esses contatos, né? O movimento espírita traz muita amizade para nós, né? E isso aí me ajudou muito, né? Porque, como diz Joana de Anjos, nós somos uma caravana de enfermos. Então, o trabalho espírita, em primeiro lugar, é bom para a gente tentar curar, ou pelo menos melhorar um pouco as nossas enfermidades espirituais. Então, os amigos, muitos amigos queridos, muitas oportunidades maravilhosas que o movimento espírita me trouxe. São Carlos foi fantástico. Depois eu saí em 2007 e fui para São José dos Campos, trabalhei 2 anos numa universidade particular lá, e também atuei no movimento espírita de São José dos Campos. Até coincidiu com a minha saída, né? Eu tinha feito 2 anos de pós-doc, de 2005 a 2007. Quando eu saí de São Carlos, foi que, graças a um amigo, Silvio Dionísio, que contactou, que era amigo do Astolfo, que ele pediu um comentário meu sobre um artigo. Era 2007, estava começando a revista Espírito Consolador. E, na época, eu tinha muito trabalho na Casa Espírita, muita palestra, muita coordenação de grupo de estudo, nem estava pensando muito em atuar como articulista. Às vezes pensava, mas deixava para lá, que era muita coisa. E, para mim, foi muito bom, porque eu escrevi, o Astolfo perguntou se eu não expandia um pouquinho, e foi uma oportunidade maravilhosa. Eu sou muito grato até hoje ao Silvio, ao Astolfo, porque eu mandei o artigo e foi publicado. O Astolfo sempre muito generoso comigo. Depois o Astolfo sempre convidava, e aí eu comecei a exercitar como articulista, porque indo para São José dos Campos já não tinha aquele volume de trabalho mais. Porque você sabe, né? Quem muda muito de cidade sabe como é que é isso. Você muda de cidade, você começa do zero, né? Você tem que ir lá, bater no centro, conhecer as pessoas, assistir palestra, entrar no grupo de estudo, e ninguém te conhece. Então, isso faz parte da vida e é interessante, mas eu que vinha com um volume de atividades enorme em São Carlos, de repente, eu estava procurando trabalho, com poucas reuniões, mas lutei bastante desses 2 anos para tentar frequentar e fazer alguma coisa de útil lá em São José dos Campos. E aí, de 2009 para cá, eu passei num concurso aqui na Federal de São João del Rei, aí eu voltei para Minas, né? Então, eu morei 10 anos no estado de São Paulo, 8 em São Carlos e 2 em São José dos Campos, e depois voltei para Minas, estou desde 2009 em São João del Rei. E um outro trabalho, também um outro filão que foi interessante, em São Carlos, eu tive a oportunidade de ajudar no programa espírita, que o pessoal da USA, Intermunicipal de São Carlos, Zezinho de Mel, o Nilvan, o Roberto fazia, eles sempre me convidavam. Convidavam também o Otacílio, né? Grande professor de física, excelente orador, um dos grandes oradores que a gente tem, o Otacílio, professor Otacílio de física, e muitos companheiros, porque o movimento Espírita de São Carlos é um movimento extraordinário. E eu atuava na rádio, e aí aqui em São João del Rei, eu tive a oportunidade também de atuar no programa de rádio. Agora, na pandemia, eu ajudo em 2 programas, em 2 rádios diferentes que têm sido muito úteis, né? Porque os centros espíritas estão fechados, então os programas espíritas são, como diria o Carbar Schutel, uma espécie de palestras radiofônicas, né? Que o Carbar fez na década de 30 em Matão. Então tem esse filão também. Então eu estou desde 2009 aqui em São João del Rei, sempre mantendo contato lá em Três Corações com o Grupo Espírita Teresa de Ávila, né? Onde o meu pai atua junto com companheiros muito valorosos. Então, a gente está aí, né, no movimento espírita do interiorzão do país,
tentando ajudar, né, Bruno? Porque nós somos serviços gerais, o que a gente puder ser útil, a gente se esforça para tentar. Eu estou vendo que é serviços gerais mesmo, coloca gerais nisso. É muita coisa, muitas frentes, graças a Deus que você atua. Mas, Marmo, me diz uma coisa para completar essa minha pergunta inicial. Como é aí o movimento espírita de São João del Rei? Quantas casas espíritas tem, mais ou menos? São João del Rei está com uns 95 mil. Agora ia ter o censo, né? A gente está com o censo adiou para esse ano, parece que vai adiar de novo. São João del Rei está chegando em 100 mil habitantes. Só que, na verdade, São João del Rei é como se tivesse uma região metropolitana, porque tem várias cidades pequenas justapostas, né? Tiradentes, Santa Cruz de Minas, muitas cidades que estão no entorno de São João del Rei. Então, tem São João del Rei com 100 mil habitantes, mas se você pegar todo o entorno, já dá uns mais de 150 mil nessa micro-região, né? Nós estamos próximos de Barbacena, de um lado, Lavras do outro, são cidades de um tamanho razoável aqui do interior de Minas. E o movimento espírita aqui, eu ajudo na Aliança Municipal Espírita, né, que seria a USE, né? Em São Paulo fala a USE, a Aliança Intermunicipal Espírita, e nós temos umas 20 casas afiliadas na cidade e na região. Fora algumas outras casas que não são afiliadas, alguns grupos que não são afiliados, mas desenvolvem um trabalho também de qualidade na cidade. E há uma interação muito boa, porque tem cidades que você tem uma tradição de AME, de movimento de unificação mais antiga, é o caso de São João del Rei, e tem cidades em Minas que o movimento de unificação às vezes não existe ainda, mesmo que o porte seja maior, ou ainda é mais recente. E aqui em São João del Rei é uma coisa interessante, porque o trabalho de unificação, o trabalho começou lá para a década de 60, inclusive com uma sede própria, e que ajudou muito até na mentalidade de intercâmbio entre as casas. Então, umas 20 casas, mais ou menos, o que eu acho que é até um bom número. São algumas casas de bom porte, de tamanho até razoável, frequência boa, e eu acho até que é um número razoável, um número relativamente grande para o tamanho e para o porte da cidade. Meu amigo, então, vamos aproveitar aí. Pessoal, vocês estão vendo que a gente tem aqui um trabalhador da doutrina polimorfo, né? E até essas viagens tuas para São Paulo, o Marmo, você conhecendo outro movimento espírita, vai ajudar umas coisas que eu queria saber de você, né? Marmo, querido, veja bem, estamos vivendo essa hora da pandemia e está servindo, claro, para o ser humano dar um mergulho dentro de si, né? A gente fazer uma análise, né, do que andamos fazendo pela vida, o que queremos da agora por diante. Agora, em todos os departamentos da vida humana, está havendo essa reflexão, né? O movimento espírita, Marmo, até a pandemia, hoje no campo das ideias, já, mas a gente tinha um movimento espírita que, na minha visão, a gente estava num momento de enveredando por um caminho perigoso. Veja bem, muita autoajuda, né? Então, não só nas obras escritas, né? Até nas práticas estranhas à doutrina, como apometria, cromoterapia e queijandos, né? Isso do Oiapoque ao Chuí do Brasil. Quer dizer, o que eu senti aqui na pele, tenho certeza que você tomou conhecimento que isso é uma coisa a nível nacional. E essa coisa também da igrejificação do espiritismo, onde se deixa de lado tanto o estudo de Kardec, dos clássicos. Até hoje, eu perguntei até isso a Marta Antunes, né? O movimento espírita, no seu aspecto científico, ainda tateia. A verdade é essa, né? Há muito a ser explorado. A filosofia, claro, né? O campo das indagações, né? Dos questionamentos, ela é belíssima. Agora,
o campo do religioso, que eu vou perguntar a você daqui a pouquinho sobre o aspecto religioso, mas não é bem o aspecto religioso. É essa coisa de você fazer uma miscelânea, uma coxa de retalho com atavismo ancestrais do catolicismo, ou até de outras crenças também, Mármore. Como é que você vê isso, essa coisa da autoajuda e do igrejismo no movimento espírita? Bom, vamos começar pela questão da autoajuda. A autoajuda é uma coisa assim, interessante, porque se alguém me perguntar, Leonardo, você tem alguma coisa contra a autoajuda? Eu vou responder taxativamente não. O que acontece? A autoajuda em si, se ela traz uma mensagem positiva e ajuda quem quer que seja, aí é com cada um. Está ajudando, ok, isso é uma mensagem positiva. Então, por exemplo, você imagina o valor de você dissuadir alguém de cometer um suicídio, é um valor inquestionável. Qual que é o problema no movimento espírita? Aí é uma segunda questão. O problema no movimento espírita é o movimento espírita se nivelar por baixo na autoajuda. Aí é um problema sério. Por quê? Porque a autoajuda, quando a gente fala autoajuda, você pode ter livros, por exemplo, de psicólogos materialistas, de filósofos que nem espiritualistas são, nem cristãos, nem religiosos, nem espiritualistas, são materialistas. Mas falam sobre pensamento positivo, falam sobre esperança, sobre perspectiva, escrevem bem. Então, alguma coisa contra eles? Não. Agora, percebe que as nossas palestras não têm nenhuma informação doutrinária, nenhum conteúdo, esclarecimento, espírita, nada que acrescente em relação à mensagem de esperança, de consolação, de autoajuda mais rasa, então a gente deve repensar o conteúdo, a qualidade do conteúdo que nós estamos apresentando dentro da Casa Espírita. Porque, veja bem, se você estudar o Evangelho, a mensagem de Jesus no Evangelho, a imortalidade da alma, e nesse sentido os irmãos católicos mostram até uma sabedoria em escolher a Páscoa como sua efeméride mais importante, porque a ressurreição é a mensagem da imortalidade da alma. E a segunda mensagem é a mensagem da bondade, da fraternidade humana. Então Jesus, basicamente, ele fala em Deus, na criação, fala que somos irmãos, defende que a gente se esforce para viver melhor uns com os outros, no amor a Deus e amor ao próximo, e defende a mensagem da imortalidade da alma. E há mensagens de autoajuda que não chegam nem a contemplar esse tipo de discussão. Então, alguma coisa contra a autoajuda? Não. Agora, você ter uma palestra espírita que não forneça nada de esclarecimento em relação ao conteúdo espírita, está faltando alguma coisa. Nós não somos a terceira revelação. A gente não vem para avançar um conhecimento, para sair da fé, ou pelo menos da fé menos raciocinada, com uma esperança de ressurreição, para ter a certeza da imortalidade da alma. Não é essa a proposta? Para vencer o medo da morte, a tanatofobia, para ter segurança emocional, para ter o senso de imortalidade. Se essa é a proposta, e eu acredito que é essa a proposta, se a gente ficar só na autoajuda, tem alguma coisa errada com o nosso conteúdo. Então, excepcionalmente, uma palestra, num dia que, pela abordagem, a pessoa ficou só nisso, ok, acontece com todo mundo. Você é palestrante, eu sou palestrante, a gente sabe que não é fácil falar em público. Ok, acontece. Agora, se isso é um processo sistemático, aí já é um problema. Porque também tem um outro problema, Bruno, que tangencia essa questão da igrejificação que você levantou, e já estou levantando a bola para entrar no segundo filão da pergunta. Existe um pacto, muitas vezes silencioso, entre palestrante e dirigente. Por quê? Porque, às vezes, o dirigente está preocupado com frequência no centro espírita. E o palestrante está preocupado em renovar os seus convites para fazer novas palestras no centro espírita. Então, o palestrante quer agradar o dirigente e a frequência. E o dirigente quer agradar a frequência e quer que saia todo mundo satisfeito. Então, por exemplo, é comum você chegar em centro espírita, se você falar assim, qual que é o tema que você vai apresentar? Supondo que o tema fosse livre, né? Você fala, vou falar sobre obsessão. A pessoa fala, não, mas é um tema pesado. Hoje, não, hoje é a segunda. Vem muito irmão católico aqui, não, obsessão é pesado. E os irmãos católicos vão ficar meio escandalizados.
Então, por exemplo, você fala assim, Leonardo, escolhe um tema para você falar. Vou falar sobre emancipação da alma. Não, um tema meio pesado. Então, quer dizer, muitos dirigentes preferem temas, que eu vou até usar uma expressão que a gente até comentou, água com açúcar, e que são temas que fornecem menos contribuição doutrinária. Porque, no fundo, há uma preocupação do tema agradar o público e não chocar as suscetibilidades. Mas, ora, a casa espírita tem a obrigação de ensinar espiritismo. O Dr. Bezerra diz que é a universidade da alma e nós temos o dever de zelar pela melhoria da qualidade das nossas classes. Se a gente não vai ensinar espiritismo dentro da vida, aonde que o pessoal vai aprender? Porque os espíritos não podem falar dentro da casa espírita, dentro das palestras espíritas. Se o irmão católico foi para a casa espírita, é porque ele está procurando algo lá. Eu lembro de um grande orador, que eu sou profundamente admirador do trabalho dele, Reinaldo Leite, orador de São Paulo. Reinaldo Leite fala o seguinte, excelente. Reinaldo Leite fala o seguinte, você é um católico, seja protestante, seja um evangélico melhor. Você procura algo, nós temos uma proposta. Você procura algo novo, nós temos uma proposta. Agora, se a pessoa na casa espírita não tem acesso a essa proposta, então nós não podemos rejeitar a responsabilidade e o dever de apresentar o conteúdo espírita. E muitas vezes a autoajuda, aquele conteúdo mais de consolo e que tangencia tópicos de uma forma mais rasa, em termos de princípios doutrinários, e a própria igrejificação também, uma tendência mais a fazer uma média com os princípios católicos, são tendências que palestrantes e dirigentes têm, em bom número, têm flertado com isso aí, né? Então, por exemplo, a gente percebe palestras que o pessoal gosta de colocar palestras musicadas, mas uma vez ou outra, no trabalho de mocidade, no trabalho extraordinário, ok. Agora, de uma forma sistemática, a missa é uma palestra musicada. A pregação evangélica é uma palestra musicada. Às vezes você tem uma pregação, o camarada lê um texto da Bíblia, para e começa a tocar música. Então, nada contra a música, mas se vier para ajudar. Porque senão, como é que a gente vai adquirir o conteúdo doutrinário? Né? A gente não pode só criticar o pessoal porque o pessoal não lê em casa, sendo que nas próprias palestras a gente não fornece esse conteúdo que vai ajudar as pessoas. Nós que estamos comprometidos com a causa. Então, eu acho que a questão da igrejificação tem um pouco do nosso apego, né? Tem um pouco do nosso apego, das nossas fixações. E a questão da autoajuda também tem um pouco dessa preocupação em agradar e ter frequência grande. Ter o centro espírita sempre lotado. Então, eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá. Se o centro espírita pode ter uma frequência melhor, ok. Mas essa não deve ser uma preocupação central que piore a qualidade do conteúdo doutrinário que vai ser veiculado. Senão a gente está fazendo proselitismo, que é contra tudo que a gente prega, não é? A gente tem que dar liberdade para as pessoas aprenderem e ajudar as pessoas a aprenderem. Marmo, querido, deixa eu te dar um depoimento e também querendo saber de você. Aqui em Pernambuco tem uma grande oradora que eu vou citá-la, Mercedes Almeida, querida, da cidade de Carpina, grande oradora, pessoa muito séria. Ela diz uma coisa que é a maior verdade, viu, Marmo? A gente observa, nada contra você. Você é mais jovem que eu, mas acho que você se lembra, o Neemias Marien, quando vinha falar com os espíritas, uma vez ou outra era uma maravilha, né? Agora, depois, começou muito a ter essa coisa do encontro aí. Veja bem, eu já nada contra ele, que ele é brilhante. Inclusive, ele tem textos brilhantes, mas era um teólogo mais na área do materialismo. Aqui no Recife se convidava Leonardo Boff, né? Mais de uma vez. Só que agora, e veja bem, pessoal, deixa eu ter bem cuidado, muito cuidado com o que vou falar. Começou a se chamar muito a querida irmã Aila para falar, né, em vários centros, em várias cidades. Era uma febre. Irmã Aila estava direto nas lives com todo mundo.
diminuiu, mas ela ainda é muito chamada, né? Teve um momento desse, algum tempo atrás, que eu vi a irmã Aila cansada, como que não estava com vontade de estar ali, mas era um compromisso. Aí a minha querida Mercedes Almeida Marmo esclarece uma coisa, ela disse, não, o problema não é esse. A gente congratular, não é? Celebrar com esses irmãos, trazer a irmã Aila. O problema é que a gente traz. Agora, você não vê o catolicismo abrir sua tribuna para um espírita. Eis a questão, não é, meu amigo? Então, o que acontece é que, como diria um autor popular, aí, o Nelson Rodrigues, nós, o movimento espírita, tem um pouquinho de síndrome de vira-latas, né? Como ele costumava falar antes da gente ganhar a primeira Copa do Mundo. Então, a gente quer ser reconhecido pelo movimento católico e pelo movimento evangélico como movimento cristão. A gente quer se aproximar, a gente quer validação, a gente quer chancela dos irmãos católicos e dos irmãos protestantes. Ora, você fazer uma palestra discutindo pontos, citando alguma coisa, né? Então, por exemplo, os espíritas são incomodadíssimos. Nós espíritas somos incomodadíssimos com aquela frase de Paulo aos Hebreus, só é dada ao homem morrer uma vez e vem o julgamento. Porque os evangélicos se apegam muito a isso para combater a reencarnação. Mas é o ponto de vista deles, é um versículo. Então, é a Bíblia, é o texto que a gente não está conseguindo transcender nós, que a letra mata e o espírito vivifica. Então, numa situação, a gente explica, olha, mas o apóstolo Paulo, ele fala, semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, um amigo foi ao sétimo céu, se foi no corpo, eu não sei, ele fala de emancipação da alma. Então, você pode citar várias passagens. A discussão de versículos, aquela discussão de sistematizações, porque, no fundo, nós queremos ser reconhecidos ou menos discriminados. Então, é uma preocupação que demonstra uma certa imaturidade da nossa parte. Então, no momento de diálogo interreligioso, fantástico. Uma discussão para mostrar alguns versículos, para mostrar a própria contradição da Bíblia, fantástico. Agora, o problema é que, às vezes, a gente faz isso de uma forma sistemática, porque, no fundo, nós queremos passar a imagem que nós somos cristãos e que também somos tolerantes e queremos diminuir o preconceito. Ora, nós que temos algumas décadas de movimento espírita, né, Bruno? Nós sabemos que o preconceito diminuiu bastante. E a tendência é que diminua cada vez mais. Mas a gente tem que dar liberdade para os irmãos discordarem da gente. Isso é natural, isso faz parte da evolução. Então, no programa de rádio, eu costumo dizer, porque o programa de rádio ele atinge espíritas e não espíritas, né? Aqui em São João del Rei, uma cidade muito católica ainda, eu costumo dizer o seguinte, nós somos cristãos, mas somos cristãos à nossa maneira. Porque nós vamos entrar numa discussão sem fim, porque se a gente não aceitar que Jesus é Deus, eles vão achar que a gente não faz parte do cristianismo. Ok, é um direito deles. Né? Aliás, não é uma exclusividade só nossa, né? Parece que nem os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia, os mormons, são reconhecidos até como evangélico-cristãos porque usam outros textos além da Bíblia e também tem restrições à divindade de Jesus. Então, também tem um pouco essa nossa frustração em sermos reconhecidos. Então, eu acho que as coisas ficam mais claras por aí. A gente tem que estar aberto a esse diálogo, isso é importante trabalhar para diminuir o preconceito, o pessoal saber o que é espiritismo, que não tem macumba, não tem galinha preta e tudo mais, mas a gente não pode ficar fazendo o conteúdo da nossa discussão nivelar por baixo em função do que os irmãos de outras denominações vão achar. E isso acontece com muita frequência, mais do que a gente pode imaginar. E aí, o que acontece? Aí, a qualidade intrínseca da discussão doutrinária vai caindo. Então, na hora que o espiritismo perder a vanguarda e as discussões nossas ficarem muito rasas, como às vezes a gente até já observa isso em alguns setores, a gente vai ser responsabilizado, né? Porque, como diz Leon Denis, o espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Então, a gente tem que ter essa abertura, mas não pode abrir mão do conteúdo libertador da doutrina, porque nós temos convicção que esse conteúdo é uma vanguarda do pensamento espiritual do mundo na atualidade.
Ô Marmo, eu quero saber a tua opinião, a gente vai conversando, não é? Eu, há muitos anos atrás, eu tive uma preocupação, porque eu senti que o espiritismo estava enveredando por um caminho de querer palmilhar por um certo rabinato espírita, não é? Quando trazia a coisa, a gente está falando do catolicismo e tudo, quando trazia a coisa do estudo do Velho Testamento, mas era uma coisa de trazer estudo sistemático do Velho Testamento, eu não gostava disso, eu achava que era entrar, palmilhar por um caminho de um rabinato espírita que não tem nada a ver, né? A gente estamos na terceira revelação, né? Então, com apoio, em algum momento, sim, mas você criar um sistema de estudos, o que é que você pensa disso, Marmo? Concordo totalmente com a sua posição. Seria o caso da gente perguntar, mas nós já lemos e estudamos adequadamente a Revista Espírita? Nada contra o Velho Testamento, mas vamos lá. Nós já lemos e estudamos adequadamente a Revista Espírita? Tem muitos trabalhadores espíritas que não leram O Céu e o Inferno, que é uma obra fantástica, das menos vendidas, pouquíssimo lida e citada. E aí? Então, a gente está estudando o Velho Testamento, mas não lemos O Céu e o Inferno. Então, é uma questão de hierarquia em relação aos textos, porque Kardec não demonstrou essa preocupação com o Velho Testamento. Tudo bem, podem alegar que faltou tempo, mas não me parece. O Camille Flammarion, no discurso que ele fez, que está no livro Obras Póstumas, quando se inumava os despojos carnais de Allan Kardec, dizia que o novo livro de Kardec seria sobre magnetismo e espiritismo. É um depoimento que ele deixa. Talvez, não sabemos se ele estava certo ou não. Fica uma discussão aí para o pessoal que está trabalhando com isso, né? O pessoal do CSI, o pessoal que está estudando as cartas de Canuto. Mas, enfim, eu acho que é razoável. Foi uma hipótese razoável. Kardec não parecia acenar com um estudo subsequente se ele tivesse pedido mais do Velho Testamento. Então, o que é prioridade? O que é necessário e o que é supérfluo? Então, a gente não pode inverter uma ordem de hierárquica, né? Porque senão a gente anda para trás, senão aquilo que a doutrina espírita pode fornecer fica difícil. Chico Xavier publicou mais de 400 livros. Divaldo Pereira Franco publicou já quase 300 livros. Dona Ivone do Amaral Pereira, 20 livros. Excelentes. Nós temos o trabalho de 100 livros já, de Herculano Pires. Tem os livros de Karl Schutel. E eu poderia ficar citando grandes autores aqui sem parar. Então, esse pessoal que está estudando o Velho Testamento está colocando o Velho Testamento na frente disso. E também uma coisa que eu acho que é complicado, Bruno, é uma mentalidade. Não é só porque a pessoa escolheu estudar o Velho Testamento, mas a maneira como ele estuda. Por exemplo, uma frase que alguns estudiosos da Bíblia, e sobretudo do Evangelho, dizem é que o objetivo não é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o Espiritismo segundo o Evangelho. Mas como? Então você vai submeter o pensamento espírita ao texto precário que chegou até nós? Isso bate de frente com o pensamento de Kardec. Então, hoje em dia está essa tendência de estudar os versículos todos em sequência. Kardec não usou muito essa tática. Você vê que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, reúne trechos e faz uma análise geral daquele conteúdo. Então, eu acho que é uma questão de hierarquia e de prioridades, né? Há uma mensagem no livro Palavra de Vida Eterna, se eu não estou enganado, de Emmanuel, que ele comenta o versículo: examinai tudo, retende o bem. E é uma mensagem interessante porque é a única vez que eu vi Emmanuel usar palavras até pesadas, que a gente fica até chocado, está no texto de Emmanuel. Porque ele diz assim: se você tem todo o tempo do mundo para estudar as fezes do pensamento, é a expressão que ele usa, para tentar extrair o bem, ok, mas se você não tem todo esse tempo, priorize o que é melhor. Porque muitos confrades usam essa frase de Paulo, examinai tudo, retende o bem, para justificar o camarada perder tempo com obras de importância secundária ou terciária. Perfeito. Então, acho que a gente tem que priorizar um pouquinho. Agora, claro,
eu tenho uma liberdade, eu tenho as características pessoais, né? Porque cada um é de um jeito e tem um gosto, gosta mais. Isso ok. Agora, eu pregar como prioridade, eu criar um projeto como prioridade em detrimento de outras áreas, aí eu acho que a gente já tem que repensar se essa é a diretriz para que a evolução do pensamento espírita seja a melhor possível. Ok, Marmo. Embora que ainda bem, isso foi lá para trás, no início, a coisa parou. Marmo, aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente falou do igrejismo, mas eu queria te perguntar, Marmo, o espiritismo houve na França, isso aí até um grande documentário, né, do meu querido amigo Eri Lopes, grande produtor, a derrocada do movimento espírita francês, né, um filmaço, né, e que, na verdade, houve. O pessoal na França não gosta disso, mas houve a derrocada, tanto que hoje os núcleos espíritas lá foi através de brasileiros na França, né? E como o próprio Eri teve na França, um amigo meu, cantor, Silvério Pessoa, disse, rapaz, se a gente chega lá, não encontra nada. Não tem dia de reunião, reuniões regulares. Aí o espiritismo vem para o Brasil. Tá? Vem para o Brasil. A França, a gente sabe que, pela sua formação, por tudo que sofreu, o espiritismo não iria se desenvolver ali. Eu falo depois de Kardec, o aspecto religioso, né? E essa semana, engraçado aqui, vejo que é coincidência, né, Marmo? Saiu na quarta-feira agora uma publicação do CSA de Espiritismo, Kardec tratando disso, do aspecto religioso do Espiritismo. Engraçado que eu comentei, Marmo comentou também lá na postagem do querido Carlos Sete Baixos. Já. Então, veja bem, você leu. Excelente, excelente. Ou seja, Kardec já vislumbrava isso. Mas o espiritismo sai da França e vem para o Brasil, Marmo. Tá? E a religião religare, esse aspecto, por alguns que primam por um espiritismo laico, não aceitam o aspecto religioso do espiritismo, não é? E dizem, aí juntam numa salada mista, diz que é igrejismo, que igrejismo a gente tratou aqui, a gente não comunga. Mas como é que você vê, Marmo, qual é a tua visão sobre o aspecto religioso do espiritismo? Bom, seria o caso de fazer uma análise do próprio Evangelho de Jesus. Rapidamente, se a gente fizer uma análise do Evangelho, tem um camarada no Sermão da Montanha que chega para Jesus e fala, mestre, ensina-nos a orar. E aí ele enuncia aquela oração belíssima, com conteúdo muito interessante para a nossa reflexão, para o nosso estudo, que é o Pai Nosso. E ele usou a oração várias vezes, pessoalmente, como, por exemplo, a maior oração dele na última ceia, né? Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o universo fosse criado. Né? Ele ora. Só que, então, isso ele está chancelando, Jesus está chancelando, fomentando a espiritualidade, a religiosidade, a prece, através da prece, nesse caso. Mas, por exemplo, quando ele encontra a samaritana, e ela pergunta, aonde que eu deveria adorar a Deus? No templo em Jerusalém ou aqui no Monte Garizim ou Gerizim, na Samaria? Jesus fala, olha, chegará o dia, não tinha chegado ainda, nem com ele, Jesus, chegará o dia em que Deus será adorado em espírito e verdade. O processo de melhoria do nosso nível de religiosidade ou espiritualidade. Tanto é que ele fomenta a prece, mas alerta para o nosso excessivo religiosismo formal, o que a gente poderia chamar hoje de igrejismo. Porque ele fala assim, aguardai dos publicanos, que a pretexto de longas preces devora a casa das viúvas. Ou daqueles que usam longas túnicas e fazem preces no público. Quando você for orar, vai para um aposento íntimo. E seu pai que vê o que se passa em secreto vos atenderá. Na parábola do fariseu e do publicano, ele também fala, olha, o camarada está orgulhoso na prece, esse aqui está humilde, está arrependido, está fazendo uma autocrítica. Esse voltou justificado. Então, Jesus fomenta a religiosidade e combate o igrejismo, a tendência excessiva ao formalismo, que poderia fazer a gente achar que a gente está bem
E não está. Aliás, ele disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, Jesus, a mensagem do evangelho é essa. Fomentando a espiritualidade, a religiosidade, mas combatendo a hipocrisia dos falsos religiosos ou dos religiosos que não são totalmente sinceros. E se você analisar o conteúdo da doutrina espírita, você percebe, respeitando, obviamente, os irmãos, a opinião dos irmãos que divergem. Mas, para mim, é indiscutível o tríplice aspecto da doutrina espírita. Aqui no Brasil, o pessoal cunhou uma expressão, isso é uma jabuticaba, né? Quando só tem no Brasil, né? Isso é uma jabuticaba. Isso não. O tríplice aspecto, a expressão que eu saiba não está na obra de Kardec, tríplice aspecto. Mas é uma expressão coerente com o conteúdo doutrinário, a meu ver. E coerente com o conteúdo da obra de Allan Kardec. Então, não é uma jabuticaba. Porque o movimento espírita, naquilo que ele errar, a gente critica. Ou a gente fala, olha, não concordo, acena uma outra postura. Mas, nesse caso do tríplice aspecto, o movimento espírita brasileiro, a meu ver, acertou. E aqueles que divulgam essa ideia, para mim, estão certos. Porque você vê, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei. E aí ele situa Moisés, Jesus, o Cristo, e o Espiritismo como uma terceira revelação numa sequência, uma sequência de evolução histórica da humanidade que está reencarnando. Então, ele faz questão de correlacionar. E na instrução dos Espíritos... E depois vem o quê? A aliança da ciência com a religião. Mostrando que a gente só vai atingir a verdadeira compreensão da doutrina espírita se a gente entender essa conexão entre ciência e religião. E nas instruções dos Espíritos ainda vem falar de nova era. Ou seja, Moisés, Jesus, o Espiritismo, uma evolução do pensamento cristão para atingir esse nível de aliança do pensamento religioso com o pensamento científico. É a fé raciocinada. Se você analisar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, você vê que o Livro dos Espíritos ele começa com o que é Deus. E Kardec vai discutir as causas primárias. Então, é interessante, porque o Livro dos Espíritos é um livro científico, ele usa um método científico para avaliar o fenômeno, mas ele constrói uma filosofia profundamente religiosa. É só você analisar as 4 partes nas quais está dividido o Livro dos Espíritos, das causas primárias, começando com Deus. Depois, do mundo espírita, do mundo espiritual, que é a influência dos espíritos sobre nós, o fenômeno da emancipação da alma, o prelúdio do retorno, quer dizer, como é que a gente estava antes da reencarnação, e a nossa desencarnação. Depois vem as leis morais, onde aparece Jesus como o ser mais perfeito que Deus ofereceu para servir de modelo e guia, questão 625. E depois as esperanças e consolações, ele vai discutir arrependimento, espírito sofredor. Então, isso é uma discussão profundamente religiosa. O céu e o inferno. Olha o nome do livro, Escolha de Kardec. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Olha o nome do livro. E ele escolhe o quê? A primeira parte, o futuro e o nada, o céu, o inferno, o purgatório, as penas futuras. Ele discute princípios do cristianismo, especificamente do catolicismo, qual do purgatório, e discute esses princípios em relação ao medo da morte, que é o capítulo 2, e o que nos espera depois da morte, a justiça de Deus segundo o Espiritismo. Então é profundamente canalizado no pensamento religioso. Então, é uma filosofia de bases científicas, mas as consequências religiosas, as consequências morais, têm uma componente religiosa. Agora, o problema é o seguinte, uma vez eu ouvi a resposta, está no YouTube, eu acho, do confrade aqui de Juiz de Fora, José Passini, muito boa, que ele responde assim, o espiritismo é uma religião? Ele falou assim, depende do que você entende por religião. Se você achar que para ser religião tem que ser remunerado, profissional, litúrgico, mítico, místico, paramentado, você tem que ter uma roupa, então não é. Mas isso é o formalismo da religião, que desde Jesus já tinha sido combatido. Qual que é a essência da religiosidade de Jesus? É viver em paz com o seu irmão, ter consciência, a certeza da imortalidade da alma, a certeza do futuro. Então, nesse sentido, o espiritismo é religioso. Agora,
O tríplice aspecto, ele abre, ele não restringe o caminho, ele abre. Então, a pessoa que tem um viés mais científico, ela se sente mais à vontade discutindo isso. A pessoa que tem um viés mais filosófico se sente mais à vontade discutindo a questão filosófica. Mas eu acho que algumas posturas muito radicais não são muito interessantes. Nesse livro aqui, ó, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, o professor Herculano Pires, ele é taxativo. Vou pegar aqui, ó, no começo da terceira parte, Doutrina Espírita, o Triângulo de Emmanuel. Pedir licença aos irmãos. Aqueles, portanto, que não compreendem a natureza tríplice do Espiritismo ou tentam reduzi-la a apenas um de seus aspectos, praticam uma violência contra a doutrina. Está aqui, página 130. E não é um livro secundário na obra do Herculano. O Espírito e o Tempo foi considerado o 7º melhor livro do século XX. Dizem que é a obra-prima dele, né? Que é a obra-prima dele. Ô, Marmo, deixa eu te fazer uma colocação, porque o que você foi muito feliz, tua intuição. O que eu acho engraçado, Marmo, é que a grande maioria desse pessoal que prima para o espiritismo, não é? sem religião, se dizem herculanistas, vivem verberando aí, né? Que Herculano, falta ler Herculano. Né? E essa passagem, você vê, Marmo, a Heloísa Pires dá um banho nessa questão de que o espiritismo também é religião. Quer dizer, pessoal, não se sustenta. Então, usar como cavalo de batalha o professor Herculano Pires, e o Marmo agora vem com uma pérola dessa, maravilhosa. E ele cita Emmanuel, né, Marmo? O Herculano cita Emmanuel, né? Olha só, o Bruno, na página 137, olha o que, quer dizer, um pouquinho na frente, pelo menos no meu livro, né? Pode variar um pouquinho. O professor Herculano Pires diz o seguinte: nenhuma explicação sobre o tríplice aspecto, nenhuma explicação nos parece mais feliz, mais precisa e mais didática do que a formulada pelo espírito de Emmanuel, no livro O Consolador, recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier. Interpelado a respeito do aspecto tríplice da doutrina, o espírito respondeu nestes termos, e aí ele abre aspas para Emmanuel e transcreve: podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico-filosófico, a doutrina será sempre um campo de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual, fecha aspas. Então, isso aí nos leva até a discutir aquelas questões. Por exemplo, o pessoal pega Herculano e fala que ele era adversário de Emmanuel, que ele combatia Chico Xavier. Então, ele defende o aspecto tríplice, defende o pensamento de Emmanuel, que também defende muito o tríplice aspecto. Há uma mensagem de Emmanuel intitulada O Evangelho e Espiritismo, que ele discute isso, que não tem como fugir da questão religiosa. E não só isso, né? Carlos Embaçaí também tem um livro que fala religião, que ele discute o aspecto religioso. E a gente percebe alguns companheiros inserindo Herculano Pires no grupo que defenderia o espiritismo laico, se você pegar o Espírito e o Tempo e outras obras também, Introdução à Filosofia Espírita, o Centro Espírita, Revisão do Cristianismo, várias outras obras, você percebe que ele chancela o aspecto religioso. Agora, isso é interessante, o Bruno, é muito interessante o exemplo do professor Herculano Pires, porque o professor Herculano Pires é uma pessoa que ninguém vai chamar de igrejeira, ninguém vai ousar falar que ele era igrejeiro. Então, é interessante, dentro dessa discussão que você levanta, mostrar que, olha, professor Herculano Pires, você pode ser uma pessoa que defende o tríplice aspecto, defende o aspecto religioso, mas que não adquire os vícios do religiosismo formal, que a gente chama popularmente de
igrejismo dentro do movimento espírita. E o professor Herculano Pires, a meu ver, é um exemplo notável, uma referência para nós nesse sentido. Marmo, muito feliz, parabéns pela sua apreciação. Você vê, se transforma numa narrativa. Quem quiser usar Herculano para ir de encontro ao aspecto religioso, é você criar uma fake news, uma narrativa dentro do ideário espírita, né? Um absurdo, né? Eu vi um texto que era a meu ver, acho que era uma palestra do Herculano, que foi transformada em artigo, foi transcrita. E eu achei muito interessante o professor Herculano dizendo o seguinte, agora, recentemente, ele dizendo que o espiritismo é como se fosse uma espiritologia. E, nesse sentido, ele diverge um pouquinho da metapsíquica e da parapsicologia. Por quê? Porque a metapsíquica e a parapsicologia estudam só o fenômeno, exaustivamente o fenômeno. Então, não saem do fenômeno. Kardec, a partir do momento que ele percebe que o espírito é uma realidade, é a alma do homem que viveu no mundo, e ele tem um mundo espiritual, e ele está lá, ele sente dor, ele sofre, ele se arrepende, ele sente felicidade, ele trabalha, ele estuda. Ele continua estudando o fenômeno, mas avança na questão do espírito. Então, o professor Herculano Pires discute essa questão. O espiritismo não se restringe simplesmente à ciência, ao estudo do fenômeno. Ele transcende, ele estuda o fenômeno, sim, mas ele constrói uma filosofia e as consequências morais da nossa busca de transformação moral. O professor Herculano Pires, no programa de rádio, no Limiar do Amanhã, ele dizia: é ciência quando investiga o fenômeno, é filosofia quando interpreta o fenômeno, e é religião quando aplica o conhecimento, esse arcabouço científico-filosófico, na nossa transformação moral, para que nós consigamos ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Através da nossa luta pela transformação moral, lutando contra as nossas más inclinações. Então, esse é o sentido religioso, espiritual, porque não é uma busca simplesmente para melhorar o homem, mas melhorar o homem com essa certeza dessa imortalidade, com essa consciência do amanhã, que é esse porvir de felicidade que nos espera a todos. Bravo, meu amigo Leonardo Marmo, adorei esse momento da nossa entrevista, né? Marmo, veja bem, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Kardec usou um método maravilhoso, né? Da universalidade do ensino, né? Aquela coisa de ensino coletivo e concordante dos espíritos, né? Na atualidade, Marmo, você acha que esse método da universalidade tem sido observado? Encontramos isso atualmente? Então, essa pergunta é uma pergunta super importante, provocativa para todos nós, né? Eu faria uma segunda pergunta, né? Mas só como você que é meio mal educado, Nossa. mas eu penso que a gente começar um debate. Seria o caso de se perguntar: o espiritismo parou em 31 de março de 1869, quando houve a ruptura do aneurisma, o AVC, o acidente vascular cerebral, e Allan Kardec desencarnou entre 11 e meio-dia? Quando ele desencarnou, o espiritismo parou? Porque a doutrina espírita ela é científica. E ela evolve, ela evolui, né? Está lá na Gênesis, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Ela evolui com o tempo. Se a gente achar que parou, virou texto sagrado. Aí é um outro tipo de igrejificação que a gente estava discutindo. É igrejificar Kardec, é transformar Kardec em texto sagrado, palavra de Deus. É a nova Bíblia nossa, mais uma. Então não é ciência, é texto sagrado. Se é ciência, evolui. Só que aí nós temos um problema histórico que o movimento espírita enfrenta. Como aplicar o controle da concordância universal do ensino dos espíritos para fazer essa evolução de uma forma sustentável, de uma forma razoável, de uma forma baseada em Kardec, mas não se restringindo a Kardec para não ficar parado no tempo. Porque daqui a 500 anos vai ter gente que vai estar com uma discussão estritamente baseada em Kardec. Então, como é que faz? Então, nós temos que fazer esse estudo. Não tem como fugir disso. É um estudo complicado, porque você poderia perguntar, mas quem tem autoridade para fazer esse estudo? Quem tem autoridade para se colocar na posição de Kardec? Nós precisamos trabalhar em conjunto, com humildade,
correlacionando informações. Porque vamos lá, vamos imaginar alguns médiuns que trabalharam no movimento espírita no século XX. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira, Valdo Vieira, José Raul Teixeira. Vamos ficar nesses 5. Zilda Gama, coloque Zilda Gama aí. Ok, dona Zilda Gama. Então, nós temos 6 médiuns psicógrafos, grandes médiuns psicógrafos com experiência, com compromisso doutrinário. Se você usar esses 6 médiuns e procurar fazer uma correlação entre o conteúdo deles, com a bagagem doutrinária deles, com a seriedade deles, procurando ver aonde há corroboração. Não é possível fazer isso? Eu lembro do livro do Divaldo e do Raul Teixeira, Diretrizes de Segurança. Há uma pergunta, Divaldo responde, Raul responde. Então, você tem as duas respostas para você discutir, para você trocar ideia com os companheiros, para você analisar. Então, se a gente pegar esses 6, eu faço a pergunta, vou fazer uma pergunta provocativa para você, Bruno. Algo nos diz, nos indica que Julie Baudin, o respeito que nos merece, Caroline Baudin, Ruth Celine Jaffe, Hermance Dufault e mais alguns, Camille Flammarion, Dambel, enquanto médiums eram médiums mais seguros do que esses 5 ou 6 que nós citamos? Olha. Deixa eu responder, meu amigo. Não! Não. Quer dizer, a gente tem, Marma, a gente tem um material humano, né, de primeiríssima qualidade, até para ter feito, como em momentos circunstanciais, você citou diretrizes de segurança. Ô, Marma, eu me lembro das obras em parceria do professor Herculano com Chico Xavier, que o mesmo assunto o Emmanuel trazia, né, uma digressão, e o professor Herculano também. Chico pede licença, astronautas do além, não é? Chico Xavier pede licença, astronautas do além, diálogo dos vivos. E na hora do testemunho, eu acho que eu esqueci um. Bom, enfim. Então, o que acontece? Você tem a carta do Chico, você tem a mensagem do Espírito, normalmente Emmanuel, e você tem o comentário do professor Herculano Pires. É um esforço inicial de controle da concordância do ensino dos espíritos. Porque o professor Herculano, considerado por Emmanuel a maior inteligência espírita contemporânea, o método que melhor mediu Kardec, ele era uma pessoa para comentar, para fazer avaliações, para fazer ponderações. Veja bem, por que o Chico, vamos tentar raciocinar, por que o Emmanuel decidiu, como organizador da obra do Chico, que Evolução em Dois Mundos tinha um capítulo pequeno, psicografado por Chico, e um capítulo pequeno, psicografado por Valdo, e eles estavam em cidades diferentes? Era mais fácil pegar um livro que era relativamente fino, os padrões de Chico e Valdo, e fazer com que só um psicografasse ele de fora a fora. Ia ficar mais rápido. Mas por quê? Para ter o controle da concordância, para ter um estudo do fenômeno mediúnico, para mostrar que a mensagem não é anímica, é do espírito André Luiz, e para mostrar essa corroboração da informação. É o estudo, é a confirmação, é vencer o filtro anímico. Então, quando você tem mais médios, você tem mais fontes para obter a mesma informação. Então, seria o caso de perguntar, se Kardec tivesse com 200 anos, vivo, ele não faria esse tipo de pesquisa? Ele faria. Ele consultaria os médiuns, ele investigaria. Ele não ficaria preso ao que ele publicou exclusivamente, mas a gente faz isso. Então, um caminho, eu acho que é por aí. É esse trabalho. Você tem mensagens, por exemplo, ideias, né, informações do mundo espiritual, sobre colônia espiritual, sobre umbral, que estão no livro de Memórias de um Suicida, que a Dona Ivone psicografou na primeira versão, a narrativa, sem o desdobramento de Leon Denis, em 1926. 1926, Chico Xavier não era nem espírita, porque ele se torna espírita em 1927. Então, essas narrativas, ela não psicografou influenciada pela leitura da obra de André Luiz. Então, na hora que sai Memórias de um Suicida, sai 30 anos depois. Mas é uma corroboração das informações que André Luiz estava fornecendo. E ela não leu, porque depois Leon Denis desdobra a discussão doutrinária. Ele explica isso. Mas as narrativas são de Camilo Castelo Branco. Então, você tem duas corroborações. Você tem também o trabalho do reverendo Owen, que também fala de colônia espiritual.
Só que até hoje tem muita gente que combate a ideia de colônia espiritual, acha que o livro de André Luiz é uma ficção, acha que umbral não existe. É interessante, porque tem companheiros que desdobram, né, os chamados projetores, né? Wagner Borges, pessoal que trabalhou muito tempo com o Valdo Vieira, Wagner Borges, Saulo Calderon e Wagner Alegre. Esse pessoal, eles veem as regiões do astral inferior e falam, olha, é igual a umbral. Eu vi um vídeo do Wagner Borges e falou assim, não, eu sei que tem umbral. Aí o pessoal fala assim, é porque você leu André Luiz. Eu falei, eu li André Luiz, mas não é por causa disso, é porque eu desdobro. Então, nós não podemos excluir a informação que vem das fontes mediúnicas, que nós estamos cruzando as informações, quando elas se corroboram. Porque senão a gente vai ficar parado no que o texto de Kardec nos informa. Esse dia para trás, um companheiro num grupo da internet chamou atenção porque eu citei a expressão umbral num grupo. Aí ele falou assim, mas umbral não é uma expressão que tem na obra de Kardec, não é uma expressão condizente com a obra de Kardec. Eu falei, mas como não? É simplesmente uma nomenclatura para uma região inferior. Uma nomenclatura que foi usada por André Luiz. Mas já existe regiões de sofrimento na obra O Céu e o Inferno. Ou não existe? Então, eu acho que não tem como a gente avançar se a gente não buscar o controle da concordância universal do ensino dos espíritos. Porque, senão, qual médium vai servir? Se Chico Xavier não serve, se o Divaldo não serve, se o Valdo Vieira não serve, se a Dona Ivone não serve, se a Dona Zilda Gama não serve, se a corroboração entre eles não serve, nós estamos esperando médiuns perfeitos? Nós estamos esperando Jesus de volta? Então, aí fica difícil, porque aí a gente volta a estar limitado exclusivamente à obra de Kardec, que é uma obra fantástica, né? Antes está limitado em Kardec do que está lendo outras obras ruins. Mas não é essa a proposta de Kardec. Ele não propôs isso. Então, uma coisa triste. A gente pode enveredar por um espiritismo sem espíritos. E você vê, em toda a cultura espiritual da humanidade, sempre teve o culto pneumático, né? Esse contato com os espíritos. Aí no espiritismo, quando a gente bloqueia as informações oriundas de médiuns com uma qualidade como essa, meu amigo, aí você fica um espiritismo de escritores de uma intelectualidade, me perdoe, duvidosa, como a gente vê hoje aí. E é cheio de contradição esse problema, Bruno, porque eu já vi muita gente criticando duramente esses nomes, que eu acredito que são os médios psicólogos mais seguros que nós tivemos, e de obras que falam por si mesmos, mas defendendo trabalhos mediúnicos que não geraram frutos concretos para a nossa avaliação. Então, eu já vi muitos confrades criticando a obra desses irmãos, mas defendendo a sua própria obra mediúnica, o seu trabalho mediúnico na sua casa espírita. Mas onde que estão esses efeitos dessas obras? Então, a gente exclui aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, que foi comprovado por vários canais, e que tem um conteúdo que fala por si mesmo, e que se corrobora mutuamente. E aí, o que a gente coloca no lugar? A gente coloca uma obra por médios que tem mais problemas, mais limitações, então é uma contradição. Ou então a gente acaba caindo no que você está falando. O espiritismo sem espíritos, ou uma sacralização da obra de Kardec, que não faz sentido, porque seria o caso de a gente achar que as médiuns de Kardec serão melhores do que esses médiuns. Não acho que são. Agora, tudo bem, a pessoa vai falar, mas agora a gente não tem a coordenação de Kardec. Sim, mas a gente não vai ter. É um problema, a gente não vai ter. O que a gente vai fazer? A gente não vai ter mais. Nenhuma ciência, Bruno, nenhuma ciência viveu com seus grandes nomes para sempre. Por mais que você ache que Einstein é maravilhoso, ele morreu. Por mais que você ache que Planck é maravilhoso na física, ele morreu. Todos os grandes cientistas vão embora um dia, que é a vida. E aí o que acontece? A ciência continua. Então, como é que nós vamos continuar? Então, é uma discussão que a gente coloca. Como fazer o controle da concordância universal do ensino dos espíritos pós-Kardec? E precisamos pegar o que a gente tem de melhor dentro do conteúdo mediúnico que eles produziram e que se corrobora. E Manuel Filomeno de Miranda corrobora André Luiz, que corrobora Dona Ivone.
que corrobora Raul Teixeira. Então, eu acho que é por aí. O Marmo, antes de passar para a próxima questão, eu também temo por esse talibanato espírita, um fundamentalismo kardeciano, porque muitas vezes você vê isso, né? É que nem a coisa do ao pé da letra, né? Quando a gente sabe que a letra mata, o espírito vivifica, né? E sem mediunidade, a doutrina dos espíritos, não haveria nem a constituição do espiritismo, né? Então, Marmo, meu querido, veja bem, partindo agora para uma preocupação que foi objeto de uma conversa, a nossa conversa mais produtiva e mais demorada até hoje, minha com o Marmo fora do vídeo, que foi, Marmo, sobre a fragmentação do movimento espírita, não é? Então, eu vejo de forma muito triste que o movimento espírita está crescendo em superfície, perdendo em profundidade. Onde se discute nonadas, né? A discussão está muito... O espírita moderno está superficial em assuntos profundos e profundos em assuntos superficial. É uma lástima, né? Então, eu queria, mas vou lhe perguntar por quê. Está aí a baila, durma-se com um barulho desse, né? Você acha, o que é que você pensa dessa discussão que está aí? E se dividem em grupos antagônicos já. O Chico é Kardec ou não é Kardec? Eu vou primeiro ficar nessa questão para te fazer a outra daqui a pouco. Com relação a Divaldo, que você citou, essa coisa que vira, meu Deus do céu, é uma coisa quase esquizofrênica, uma perseguição terrível. O Divaldo foi Lemarie. Eu disse até, brincando ao César Ferre, que a gente não aguenta mais, essa conversa está para lá de Marrakech, né? Divaldo, e o Eri Lopes, vou citar aqui meu amigo Eri, quando ele diz, olha, se o Divaldo foi Lemarie, deu um salto evolutivo fantástico. Parabéns para Divaldo, né? Como é que você vê essa questão do Chico ser Kardec, dessa coisa toda? Teria uma grande importância doutrinária saber disso? Se deixou de ser? Seria o caso na questão do Divaldo, né? Eu acho interessante a gente ser acusado do que a gente fez numa outra encarnação, supostamente, porque eu não sei quem revelou essa informação. Né? Tem sido veiculada essa informação, mas eu não sei qual é a fonte mediúnica, espiritual, qual é o relato dessa informação. Então já é um suposto bem grande. E supondo que tenha sido, o camarada ele vai ter que pagar pelo que ele fez na outra encarnação, supostamente, e se o mundo espiritual começar a cobrar? A gente não está dando conta do que a gente fez de errado nessa. Já pensou? Então, o que é a nossa reunião de desobsessão? Quando chega um espírito que quer me perseguir, o que o doutrinador fala? Não, meu irmão, perdoa, isso aí foi no passado, ele está tentando melhorar. É uma outra encarnação. O que a gente aprende? Que a gente esquece do passado para a gente tentar se livrar do nosso passado, dos nossos problemas. Mas também para a gente aprender a perdoar os outros. Então, agora a gente está cobrando as pessoas por supostas encarnações. Então, eu acho que está complicado esse caminho. Em relação ao Chico ser Kardec, olha só. A meu ver, os perfis de personalidade e de tarefa são bem distintos. Você vê, por exemplo, que Kardec ele não fugia de debates, não estou dizendo que o Kardec, não usei uma palavra boa, fugir, mas Kardec ele debatia, ele entrava nas polêmicas, ele discutia a argumentação e publicava a argumentação contrária. O Chico era muito cobrado enquanto médium, ele preferia se isentar da participação em grande parte das polêmicas. Então, eu acho que são personalidades diferentes. Agora, eu gostaria de deixar claro que eu, Leonardo, pessoalmente, em nenhum momento eu disse que o Chico não tem condição de evolução espiritual para ser Kardec. Eu nunca falei isso. Então, eu já vi companheiros que defendem que Chico é Kardec dizerem que nunca viram uma pessoa que combate essa ideia, dizer que Chico não pode ser a reencarnação de Kardec,
porque Chico é mais evoluído que Kardec. Para mim, é tranquilo se o Chico for mais evoluído que Kardec, porque a evolução espiritual é muito complexa. E você comparar dois gigantes espirituais como Chico e Kardec, para mim, que sou uma barata espiritual, é uma coisa totalmente distante do meu horizonte. E para mim são dois gigantes maravilhosos, e para mim, Chico poderia perfeitamente ser mais do que Kardec. Para mim são dois gigantes, eu não tenho nem como medir, né? Mas para mim não teria problema nenhum. Eu acho que são personalidades diferentes, com tarefas diferentes, com características diferentes. E agora, o problema principal é o seguinte, isso não é ponto de doutrina, porque o pessoal está estudando essa questão, essa hipótese, isso é princípio de doutrina. É igual essa questão do camarada viajar para fazer palestra sobre casos do Chico Xavier. Ele tem que saber contar o caso. Eu gosto dos casos, eu leio há muito tempo, já li várias biografias, inclusive dos irmãos que defendem que Chico é Kardec. Já li várias. Gosto da biografia do Chico, sou um admirador do Chico, como não poderia deixar de ser. Agora, quando você conta um caso, você tem que contextualizar esse caso. Você tem que explicar o caso. Mesmo que você não consiga explicar tudo, você tem que levantar a hipótese. Você tem que... Porque, às vezes, na palestra, o camarada conta o caso para o pessoal rir. Porque tem um lance jocoso, um lance engraçado, como se a palestra espírita fosse um stand-up comedy. A pessoa... Aí volta na questão da autoajuda. O que é a nossa palestra espírita? Se eu for contar um caso, eu vou contar um caso com objetivo dentro da estrutura do tema da palestra. Outra coisa no movimento espírita, essa questão de palestra. Título de palestra não é tema, e virou. Às vezes você vai fazer uma palestra e a pessoa fala assim, a energia do amor. O que será que ela quer que eu fale? A energia da luz. O amor é transformado em energia. O que é isso? O que é isso? Então ela vem com aqueles títulos de fantasia. Então, título é uma coisa, tema é outro. E qual é o tema da palestra? Eu posso fazer uma palestra em homenagem a Chico Xavier, contar passagem de Chico Xavier, mas com contexto. Eu vou discutir o que é a mediunidade, o fenômeno, eu vou tentar explicar. Então, eu vou contar um caso e vou explicar. Então, a meu ver, posso estar errado, tá? Posso estar errado. Se eu desencarnar e falarem que é, eu falo, bom, então eu errei. Então, não cravo isso não. A meu ver, eu sou mais pró, né? Sou mais tendente a dizer que não é, pela diferença de personalidade, mas não acho que isso é princípio de doutrina para a gente ficar discutindo sem parar esse assunto. E no meu caso pessoal, não tem problema nenhum se Chico Xavier for maior do que Allan Kardec. São dois gigantes, eu amo muito os dois, e eu até prefiro que sejam dois diferentes, porque eu tenho dois para pedir, para orar. Se for um só, eu tenho um só. Mas também não tem problema, porque tem outros maravilhosos. Então, eu acho que a gente deveria transcender um pouco esse tipo de questão, porque não acho que vai contribuir com a evolução do pensamento espírita. Rapaz, olha, a gente até tolera quem quer trazer isso, discutir. Agora a coisa, o pessoal quer colocar a bilis, não é? A irritabilidade no discurso. Pelo amor de Deus, né, Marco? Pelo amor. A gente esquece que a gente é espírita, não é? Então se briga por tudo, até por isso. A personalidade do espírito em outra reencarnação, nessa encarnação, pelo amor de Deus. Para mim, Bruno, se comprovarem que Chico é Kardec, ok. Agora, a questão não é só essa, né? Se você analisar, e eu sei que você acompanha, você é um cara muito bem informado e acompanha o movimento físico, como eu tento acompanhar também, você vê que não é só isso, não é só Chico ser Kardec. Você tem especulações com um número enorme de encarnações de Chico Xavier e que se contradizem entre si. São vários que defendem que Chico é Kardec, se você cruzar várias informações, aliás, o Paulo, que você vai entrevistar, o Paulo, ele tem vários trabalhos sobre contradições e sequências encarnatórias que não são um princípio de doutrina. Eu sou da opinião que a pesquisa da reencarnação ela é uma pesquisa muito útil, sim, para comprovar a imortalidade da alma e para comprovar os reflexos de uma vida na outra. Então, se a pesquisa é bem feita. Mas eu não gosto de especulações reencarnatórias baseadas em simetrias históricas. Eu acho que a gente tem que citar a fonte, tem que citar a revelação e tem que fazer um estudo mais sério. E grande parte de muitas especulações que vicejam no movimento espírita, eu acho que tem falhas muito graves, não só essas.
mas eu acho que tem outras que também eu particularmente não aceito e acho que não contribui muito para o princípio de doutrina. Então, a gente deve focar, novamente, é igual a questão do Velho Testamento. O que é prioridade em termos de estudo para nós? Porque as pessoas estão se suicidando, espíritas, obsessão, fascinação, angústia, depressão. E aí você não pode falar de obsessão no centro espírita. Você não pode explicar a emancipação da alma no centro espírita. Você não pode trabalhar desobsessão no centro espírita. Mas palestras sobre especulações reencarnatórias, palestras de autoajuda, esses títulos de fantasia que você não sabe o que o orador vai falar. Perfeito. Ô, Marro, querido, você tocou nessa questão da reencarnação de Chico Kardec. Agora, outro aspecto que me preocupa, Marmo, inclusive eu moro num estado onde isso aparece muito. Antes da pandemia, isso estava vindo muito à tona de forma muito sensível, e no Brasil inteiro também. Não é? Se criou esse neologismo, né? Um grupo se autonominando, para mim, esse termo é uma excrescência, eu não tenho receio nenhum de afirmar isso. Para mim é uma excrescência o tal de espíritas progressistas, e fazendo abaixo-assinado, né? E isso me preocupa porque é um viés de um espiritismo que se autoproclama de esquerda. Se fosse de direita, eu estaria aqui, também era uma excrescência, quero deixar bem claro, para não tentarem colocar minha fala como tomando uma posição. Mas então, um espiritismo de esquerda, progressista, e isso me preocupa, porque Kardec, na Revista Espírita, deixa claro que o espiritismo, enquanto movimento, devia deixar de lado as questões irritantes da política. E parece aí já não é Herculano, a coisa é mais grave, porque não se lê Kardec também, né, Marmo? Como é que você vê essa coisa da politização do movimento e dessas excrescências que surgem? Bom, eu poderia citar o nosso querido José Raul Teixeira, né, que diz: questões relevantes, sim, mas que não são da alçada do espiritismo. Questões relevantes? Sim, sem dúvida, mas que não são da alçada do espiritismo. Por quê? Porque as nossas disputas político-partidárias são datadas. E me parece que isso é uma armadilha em termos de preocupar. Parece essas questões de especulação reencarnatória também. Tem uma certa semelhança, a meu ver. Porque são questões que tiram o foco dos pontos principais do aprendizado doutrinário e da melhoria moral do indivíduo. Vamos pensar na obra de Allan Kardec. Há alguma manifestação de Allan Kardec que denota algum posicionamento político, partidário dele naquele tempo? Alguém sentiu falta disso? Confrades de esquerda, confrades de centro, confrades de direita? Algum desses confrades sentiu falta do Kardec fazer uma crítica a Napoleão III, que havia prometido a República e traiu os ideais republicanos? Parece que não fez falta. Alguém acha que o Kardec deveria ter se posicionado como um espírito de centro-esquerda? Ou se é que posicionou? Alguém está defendendo isso? Que Kardec deveria ter entrado em questões político-partidárias? Qual é a relevância dos problemas político-partidários da França no tempo de Kardec agora para nós? A mensagem de Kardec é atemporal, é eterna. Justamente porque ela transcende isso. Chico Xavier nasceu em 1910 e desencarnou em 2002. Nós que estudamos, lemos um pouquinho da história do Brasil, o Brasil passou por tantos presidentes e tanta confusão de 1910 a 2002. A gente viu o Chico sistematicamente se posicionando politicamente, pró isso, pró aquilo, contra. Se ele fizesse isso, ele perdia a essência da contribuição que ele podia dar. Então, eu acho o seguinte, o Divaldo Pereira Franco coloca, eu acho muito, muito apropriado. O espírita tem liberdade de votar, de ser votado e de não ser votado, quando você acha que você prefere não entrar nessa.
Agora, nós temos exemplos dignos de pessoas espíritas, confrades maravilhosos, que atuaram na política, mas separaram um campo de atuação do outro. Bezerra de Menezes, né, que é o patrono, né, vamos dizer assim, da sua casa espírita, Bruno. Eurípides Barçanufo, o próprio Karl Barthschutel. Mas a gente não vê no texto de Karl Barthschutel, no Parábolas e Ensinos de Jesus, por exemplo, discussões sobre a política de Matão. E que relevância teria isso para nós hoje em dia? Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de distanciamento histórico. E vamos falar a verdade, vamos ser honestos. A discussão política do Brasil, político-partidário do Brasil, está sendo uma discussão evoluída? Está sendo uma discussão de alto nível? Está sendo uma discussão bacana para a gente mergulhar a doutrina espírita nessa confusão? Isso vai acrescentar alguma coisa para o espiritismo? Para o avanço da doutrina espírita? Porque, enquanto isso, a discussão doutrinária está sendo perdida. O nosso nível de discussão doutrinária precisa melhorar. E, para isso, a gente tem que ter foco naquilo que é doutrinário. Agora, os espíritas que se sentem responsáveis e aptos ao desempenho de cargos públicos, seria excelente. Eu acho interessante os espíritos que acharem que podem dar contribuição no partido A, B ou C, se eles se candidatarem, se eles se voluntariarem, é uma questão de fórum íntimo. E a gente não pode só criticar a política se a gente não, eventualmente, não se candidatar. Mas são assuntos distintos. Eu acho que é uma armadilha, eu acho que é perigoso e acho que a gente não deveria apequenar a doutrina espírita, porque mesmo que a pessoa, um confrade, e eu acredito que tem muitos que têm esse cuidado e essa coisa até de cientista político, que tenta fazer a discussão no plano político, econômico, mesmo que ele tente levar a discussão de um certo nível de discussão sociológica, política, econômica, num certo nível até razoável do ponto de vista do entendimento doutrinário, o problema é que na hora que ele acenar com isso, ele libera a discussão para que outros que não estão no mesmo nível de debate possam trazer os seus ódios, as suas fixações, as suas brigas, porque isso é claro que a espiritualidade inferior, que quer prejudicar o movimento espírita, vai usar disso. Nós estamos passando por uma fase terrível do ponto de vista político. Isso não é novidade para ninguém. Então, acho que a gente não deveria entrar nisso. Agora, isso não quer dizer que o confrade A, o confrade B, que gosta do partido tal, se candidate para esse partido ou apoie publicamente tal partido. Mas isso se tornou um assunto doutrinário e, novamente, a gente não leu a Revista Espírita, ou poucos leram. A gente não está discutindo doutrina. Então, eu acho que, novamente, não é prioridade para nós e nós estamos invertendo a escala de prioridades. Assim como alguns estudos de especulação reencarnatória. O que não quer dizer que os estudos reencarnatórios não possam ser muito bons e úteis. A comprovação da imortalidade da alma, a lei de evolução, mas tem que ser num certo nível. E não pode ser todo dia especulação reencarnatória. Então, eu acho que o tema político-partidário ele tem mais a prejudicar o nosso novo movimento, que já tem os seus problemas, do que a ajudar. Pelo menos essa é a minha opinião. Bem, Catilina, né? Pelo amor de Deus, durma-se com barulho desse, essa coisa, no pior momento possível, essa coisa de espírita progressista aparece no momento de polarização intensa, né? Os espíritas parecem que gostam de um fuzuê. Às vezes eu tenho, não é a doutrina, agora o movimento não para, gosta de um remeleixo, meu querido Marmo. Nosso querido, diga lá. Movimento está sendo testado, né, Bruno? Nosso movimento está sendo testado. Inclusive, companheiros publicando obras e ganhando recursos, direitos autorais, etc. Obras que a gente questiona se não tem uma inspiração a partir da bagagem espírita. Então, o movimento espírita está sendo testado e os valores espíritas estão sendo testados. Então, a gente tem que zelar pelo valor do ideal espírita e pelo valor
do escrúpulo espírita. Então, no nosso tempo, falar de política partidária era ponto pacífico, a gente não ia mexer com isso. Agora, não. Então, no nosso tempo, ninguém discutia que a mediunidade tinha que ser gratuita e que o palestrante ou o escritor tinha que doar os seus direitos autorais a um trabalho espírita gratuito. Hoje em dia já temos problemas nessa área. Pois é. Então, nós precisamos saber os valores espíritas, os valores do Evangelho e zelar pelo escrúpulo espírita, né? Se a gente não puder fazer mais, que a gente faça menos, mas com qualidade, respeitando os princípios da atuação espírita, para sermos honrados e que esse peso não venha posteriormente trazer muitos problemas para nós, porque nós somos todos inteligentes, estamos informados sobre os princípios espíritas e temos responsabilidades a cumprir. Então, não é bom para ninguém se aventurar nessas áreas. Eu não quero para mim, não quero para os irmãos também isso. Meu amigo Leonardo, olha, eu passava a noite, virava a madrugada com você aqui, não é? Foi uma maravilha. A gente discutiu de forma franca pontos que todo mundo no cotidiano tem conversado, a boca pequena. A gente trouxe aqui uma conversa agradável, você com intuição maravilhosa, não é? Seu pensamento muito bem insetado, e que Deus te abençoe nas tuas atividades de palestra, do programa da rádio, dos artigos. Agora, sua despedida, suas palavras finais, Mármore, para os nossos ouvintes. Olha, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a você, Bruno, pela sua paciência, pela sua generosidade comigo e pedir desculpa por alguma colocação menos apropriada. Nós sabemos que o estudo espírita ele é fascinante, ele é apaixonante e ele é difícil. Ele é difícil. E alguns desses problemas que a gente está levantando, e eu acho que a gente tem que discutir, a gente levanta e discute porque são questões que às vezes não são tão tranquilas para se debater, mas precisam ser debatidas, porque a gente está buscando a fé raciocinada. Então, eventualmente, a gente pode ter cometido erros ou alguma colocação menos feliz na palavra e mesmo no conteúdo. Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito a você e a paciência dos irmãos que se dispuserem a assistir o nosso trabalho, né, agora e depois, né, porque fica o vídeo, e pedir desculpa por algum senão, mas valorizar também essa oportunidade do debate, do estudo, que eu acho que é isso, né, Bruno? A gente fez um estudo em conjunto e, obviamente, nós podemos estar errados. A gente não vai conseguir chegar na verdade se a gente não admitir que em 1, 2 ou até mais pontos a gente pode estar errado. Mas a gente também não tem como avançar se a gente não estiver disposto a estudar, a trocar ideias. Então, eu sou muito grato à sua oportunidade e peço desculpa por algum senão e agradeço muito a paciência dos amigos e espero que esse conteúdo possa ser útil nos estudos doutrinários todos, né, nossos, todos nós que estamos caminhando para conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Ok, no sentido maior, Mármore, quero convidar você para a gente ter um ato de religiosidade espírita. Vamos orar e eu vou pedir, por favor, para você fazer a oração do final da nossa entrevista. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, queridos amigos espirituais que abençoam esse trabalho de luz do nosso amigo e irmão confrade Bruno Tavares, que esse trabalho permaneça levando informação de qualidade, reflexões aos espíritas do Brasil e de todo o mundo, que os irmãos de Pernambuco possam ser abençoados e que possam ter uma noite de muita paz, de muita luz, de muito crescimento espiritual. Abençoe o Bruno, abençoe sua família, abençoe os confrades de Pernambuco. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, onde nos sentimos sinceramente comprometidos com a mensagem espírita para buscar a sua presença, o seu conhecimento, o conhecimento que liberta todos nós das nossas mazelas, das nossas enfermidades, das nossas dificuldades. Nos ajude para que a gente possa ser um pouco melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Abençoe o nosso ideal espírita, Senhor,
para que sejamos, como diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco, bons espíritas e espíritas bons. Que assim seja. Meu amigo Marmo, um abração, viu? Foi uma felicidade, um prazer. E agora viramos amigos, vamos destrinchar tudo isso, viu? Vamos conversar muito, viu? Valeu, querido. Obrigado, viu? Estamos à disposição, Bruno, e muito obrigado. E é isso aí, o Espiritismo é essa maravilha que nos toca, o seu coração, o meu coração, e proporcionou essa amizade, então que a gente aproveite também essa oportunidade de trocar a oportunidade. Né? Onde houver dois ou mais, o mestre está conosco e nós estamos sinceros nesse trabalho espírita. E eu, graças à internet, tenho mais um amigo, apesar da distância física, tenho um amigo que é você, Bruno. Muito obrigado. Gratidão. Olha, e agradeça a esposa pela ajuda inicial aí na conexão. Um abração, querido. Muita paz. Paz e bem.